a maior dificuldade que eu diria assim aqui para se estabelecer aqui era justamente a falta de tecnologia, falta de conhecimento, de informação para se produzir. Entendeu? Você vai ter tempo de fazer muita coisa na sua vida. Faça um curso superior, seja administração, ou economia, ou engenharia, ou agronomia, qualquer coisa. O mundo inteiro vai produzir soja. O consumo vai diminuir porque está caro, vão procurar outras opções, que não tem muitas, mas vão tentar diminuir. E com isso vai fazer o mercado voltar. Então essa curva, que é quase uma senoide, que fica oscilando entre altos e baixos, é onde você tem que estar inserido, você entender esse movimento e procurar se defender dele. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao CultiveCast, o podcast do Movimento Cultive Futuro, que vai conectar você ao futuro do agronegócio. Estou mais uma vez aqui, Josi Prado e o Luiz Henrique Caçuia. Tudo bem, Caçuia? Tudo bem, Josi. Prazer estar aqui. Especialmente num dia fantástico para nós hoje. Receber o maior produtor da Bahia hoje, Walter Horita, e também meu amigo. Já fiz algumas viagens internacionais com o Walter. É um prazer recebê-lo aqui, Walter. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Maravilha. E antes de apresentar aqui um pouco do histórico do Walter oficialmente, depois a gente vai conhecer um pouco mais através de suas palavras, né? Gostaria de agradecer aos patrocinadores Vanguarda, que possibilita aqui o trabalho do podcast, que é a ESSERI, a Ouro Fino, a Biotrop e a Fiber Max. Muito obrigada, pessoal. E falando um pouquinho sobre o histórico aqui do nosso convidado especial, peguei uma colinha aqui para ajudar, Walter Horita, que nasceu em Maringá em 1963, graduou-se em Engenharia de Produção Mecânica pela USP, é sócio proprietário do Grupo Horita, que atua na produção de algodão, soja e milho no oeste da Bahia. Foi presidente por 2 mandatos da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, a AIBA, né, por 2 mandatos, da Associação Baiana dos Produtores de Algodão, ABAPA, e por 3 mandatos da Fundação de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento do Oeste Baiano, a Fundação Bahia. É o presidente da Cooperativa dos Produtores Agrícolas de Roda Velha, Copagro, é o representante da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, na Câmara Setorial do Algodão, no Ministério da Agricultura, é membro da Academia Nacional de Agricultura da Sociedade Nacional de Agricultura, CNA, é membro do Conselho Superior do Agronegócio, da Federação das Indústrias de São Paulo, Fiesp. Recebeu em 2013 o título de cidadão baiano concedido pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e recebeu por 15 anos consecutivos o Prêmio Destaque categoria Produção de Algodão pela revista A Granja. Muito prazer ter você aqui, Walter. Eu que agradeço. E a gente vai começar, né, Caçuia, pedindo para você contar um pouco da história, né, da vinda aqui para o oeste da Bahia, um pouco da história do grupo. Só antes de começar, Walter, você cultivava lá no Paraná, em Floresta. É isso que foi o teu início lá, junto com a família, com seus pais e seus irmãos? Depois vieram para cá? Deixa eu fazer então um breve relato de tudo isso aí, talvez seja interessante. Na verdade, no Paraná, não foi uma atividade profissional, foi mais acompanhamento da atividade agrícola desenvolvida pela família. Mas eu sou filho de imigrantes japoneses, meus pais e meus avós chegaram aqui no Brasil em 1937, estava fazendo as contas aí, são 88 anos que eles chegaram aqui no Brasil, foram para o interior de São Paulo, né, como todo, na época, Segunda Guerra Mundial, o Japão passava por algumas crises econômicas, assim como alguns países da Europa, e teve um movimento de imigração de vindas de japoneses para o Brasil, para trabalhar aqui no Brasil, principalmente na agricultura. Esse movimento começou em 1908, foi o primeiro navio que veio para cá, e os meus pais vieram juntamente, como eu disse, meu pai tinha 11 anos à época, veio com meus avós e os irmãos dele em 1937, né? E foram trabalhar inicialmente em fazendas de café e de algodão no interior de São Paulo. No início da década de 40, conseguiram comprar uma pequena área de 3 hectares no entorno da cidade de Olímpia, onde desenvolveram a produção de hortaliças
seguiram trabalhando nesse ramo de produção de hortaliças para atender o mercado local da cidade de Olímpia. E no início da década de 50 abriu-se uma nova oportunidade que foi mudarem para o norte do Paraná para plantio de café. Também havia um fluxo de início do cultivo de café no estado do Paraná e eles aproveitaram isso aí no início da década de 50. E assim foram cultivando café. Qual região que era essa? Região de onde eu nasci, no município que eu nasci, em Floresta, é um município próximo da cidade de Maringá, que talvez não é mais conhecido, né, que todos devem conhecer. E isso começou no início da década de 50, eles compraram uma área de 30 alqueires paulistas, equivalente a um pouco mais de 72 hectares, né? E começaram a desenvolver a cafeicultura. Isso foi crescendo, foi evoluindo, foi aumentando, compraram mais áreas e até 1975, ou seja, eles ficaram em torno de 20 anos cultivando café. Na década de 70 já eles enfrentaram alguns problemas com o café, em relação a preço, algumas doenças que não tinham no passado começaram a ter que enfrentar, e o negócio, o café, não andava tão bem. E aí em 75 houve uma geada muito forte, talvez a geada mais forte dos últimos tempos, né, da história recente, né? E que dizimou todos os cafezais da família. Foi quando meu pai decidiu erradicar os cafés e entrar na nova cultura que também estava florescendo na região, que era o plantio mecanizado de soja. Então eles compraram os primeiros tratores, a primeira colheitadeira e começaram a plantar soja nessa região, soja no verão, trigo no inverno. E assim eu me lembro, dessa época eu já me lembro que eu tinha 12, 13 anos, já acompanhava algumas coisas, né? Estudava durante o dia, de manhã, no período de manhã, e à tarde às vezes acompanhava, porque era muito próximo da cidade onde eu morava até o sítio que ele cultivava. E assim foi seguindo de 75 até 84, os negócios lá prosperaram, nós chegamos a plantar perto de 400, 500 hectares no Paraná de soja e trigo. Isso para a região era uma área bastante relevante, bastante grande. E em 84 nós decidimos investir aqui na Bahia, que também havia um fluxo de produtores, sojicultores do sul, principalmente do Paraná e do Rio Grande do Sul, que começou a migrar para o oeste da Bahia para ampliação de áreas e produção de soja. Quantos hectares você comprou aqui em 84? A primeira área que nós compramos foi 1.210 hectares. Equivalente a 500 alqueires paulistas. 500 alqueires paulistas. Exatamente, exatamente. E quanto você pagou o hectare de terra no começo, Walter? Olha, assim... Faz uma comparação para a gente ter uma ideia. Eu imagino que foi algo em torno de 4 a 5 sacas de soja por hectare. Tá? Eu me recordo que meu pai vendeu uma área de 10 alqueires lá, 24,2, né? Certo. Seja, 10 alqueires para realizar esse investimento e comprar essa área e dar os primeiros... O dinheiro inicial para começar essa área. Então nós estamos falando de 10 alqueires para 500, uma relação de 1 para 50. Seria na região da Roda Velha primeiro? Foi a primeira fazenda que nós compramos, Fazenda Rorita, que fica na região de Roda Velha, e nós compramos em 84, no mês de maio, junho de 84, e já em 84 nós plantamos fizemos a primeira safra de 135 hectares de soja. Ah, você já fez a primeira safra em 84? Ou seja, nós estamos aqui já há 41 anos cultivando aqui. E quem que veio? Veio você e quem? Primeiro vim eu. Eu tinha 20 anos na época e fiz 21, né? Faço em junho, por isso que eu disse. Nós compramos. Você já estava formado maio, ou não? Não, eu estava fazendo o meu curso de engenharia de produção mecânica na USP. Aí eu parei por 2 anos, entre 84 até 86, quando nós começamos esse projeto aqui. Depois eu retornei para lá, como começou as coisas andarem aqui. Eu retornei para lá para terminar o meu curso de engenharia. Eu fiquei 87, 88, e depois que eu terminei o curso, eu voltei definitivamente para cá. Mas nesses 2 anos que eu fiquei lá, as coisas seguiram aqui. O meu irmão ficou esses 2 anos aqui na região, e nós continuamos plantando, aumentando a área aqui. Mas nesse momento eu já tinha decidido que terminaria o meu curso de engenharia, né? E dedicaria à agricultura. Né? Deixa eu só te fazer uma pergunta, que tem uma história que é muito famosa de vocês. Quanto para você pegar água? Eu sei que a primeira propriedade foi mais próxima ali, mas você tinha uma propriedade lá na beira da serra também. Sim, sim. Quantos quilômetros vocês andavam para pegar água? Essa foi a primeira propriedade que nós compramos. Tá?
Na beira da serra? Não, na beira da serra, exatamente. Tá. E ficava a 35 quilômetros aproximadamente do rio. E nós vínhamos pegar água nesse rio, a cada 2 dias vinha com pipa de 5.000 litros, pegava água e levava. Essa água servia para tudo, desde a cozinha, para banho, para tudo. Mas era pouca gente naquele tempo, usava pouca água, a gente conseguia tocar. Tentamos perfurar um poço profundo, não conseguimos a água na primeira tentativa, a segunda tentativa foi frustrada, aí eu contratei um pessoal de fora mais especializado, porque até 150, até 190 metros nós não chegamos na água. Nossa. Aí eu contratei um pessoal que tinha capacidade para chegar até 250 metros, até 300 metros, aliás. E aí eles perfuraram e nós conseguimos a água, e a partir de... Isso foi já em 1987, ou seja, 3 a 4 anos após a chegada de vocês. A chegada eu consegui água com poço profundo. 3 anos? Acho que foi 3 anos para 4. Olha e só. Nesse tempo a gente era rotina, a cada 2 dias, 3 dias, vir até o rio, pegar uma pipa de água e levar. E hoje o pessoal tem toda a comunidade e reclama ainda. E o início assim, não tínhamos estrada, energia elétrica também não tinha, comunicação não tinha, então esses eram os grandes problemas, os grandes desafios, as dificuldades que nós tínhamos nesse momento, né? E assim... Tinha casa no começo? Não, ninguém. Isso é a história minha, eu acho que é a história da grande maioria, não tinha casa. Olha. Então falar que ficaram em barraco de lona ou barraca de camping, num primeiro momento até você construir a primeira habitação, que normalmente era de madeira, que o Paraná era tradicionalmente, fazia-se casas de madeira. E essas madeiras, como duravam pelo tempo, era fácil você desmontar e trazer e construir as primeiras casas, não em alvenaria, tudo por quê? Porque o recurso era escasso. Difícil, né? Era difícil. E essa época, como eu disse, eu já estudava, eu fazia faculdade na USP, no interior de São Carlos, nós tínhamos uma vida no norte do Paraná nós somos em 5 irmãos, meus pais conseguiram prover, né, o estudo para todos eles até o nível universitário, sem necessidade de trabalho, então a gente só estudava nesse período. Claro, ajudava a família durante as férias, que coincidia com a safra de verão e plantio de soja, então todos tinham uma coisa assim a gente estudava, mas também e fora sempre, porque na cidade onde eu morava não tinha acesso a faculdade. Então eu estudei em Curitiba, meu irmão foi em São Paulo, minha irmã em Londrina. Então, você pode falar o nome da sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos? Sim, meu pai é Satoshi Horita, ele, como eu disse, é imigrante. Minha mãe, Ayako Horita, ela já nasceu no Brasil, eu falei imigrante, mas meu pai é imigrante, mas ela já nasceu no interior de São Paulo, é descendente de japonês também. Minha irmã mais velha é Marisa, depois o Ricardo, depois o Wilson, eu e a Harumi, que é minha irmã caçula. Ok. Tá? Nós somos em 5. Hoje todos moramos aqui em Barreiras, né, na região oeste da Bahia. Esse movimento aconteceu em 1999, quando meus pais, que ainda moravam no sul, se mudaram aqui para Barreiras para ficar mais próximo dos filhos que estavam aqui. Ô, Walter, só uma curiosidade, você escolheu engenharia de produção mecânica, sim. Né? Já foi com essa visão de aplicar o conhecimento no agro ou estava pensando em outra carreira mesmo? Quando a gente decide o curso que você vai fazer, normalmente isso acontece dos 16, 17 para 18 anos. Eu acho que a pessoa ainda não tem muito definido o que espera pela frente. Eu acho que talvez um pouco precoce, né? Essa decisão, sabe? Então eu queria fazer engenharia, isso era fato. Depois eu optei por produção mecânica, porque estava mais ligado à área administrativa, mais à área de curso, e foi o que me atraiu mais. Mas naquela época, assim, naquele momento, o que meus pais queriam, porque eles haviam sofrido um sofrimento assim de sendo lavradores, né? Tudo não era mecanizado, tudo manual, com muita dificuldade, né? Que eu digo sempre que eles trabalhavam assim, não pelo horário de relógio, né? Mas quando amanhecia o dia e quando terminava o dia. Isso foi tanto meu pai como minha mãe. E eles conseguiram, através do trabalho dele, uma situação mais confortável economicamente, e eles privilegiaram, queriam que os filhos deles estudassem, porque eles não achavam que a sequência como agricultor seria um bom caminho para os filhos deles. Eles queriam que estudassem para ter uma outra profissão, uma outra atividade.
sabe? Isso era o pensamento deles e eles quiseram, tanto que eu vim para cá, como eu disse, eu parei a faculdade por 2 anos, fiz até o 3º ano, parei, fiquei 2 anos aqui e por mim eu já não voltaria para concluir. Isso foi uma pressão, digamos assim, da minha mãe. Minha mãe falou, não, você trouxe até aqui, se você depois que formar, você quiser retornar, ok, mas você conforme combinamos, você ia ficar 2 anos para implantar o projeto, depois volta para estudar, conclua seu curso, depois, se você quiser voltar para, ok, sem problema nenhum. Mas tenha isso aí, porque o investimento foi até aqui e você não vai deixar de concluir um curso superior por conta só de 2 anos. E outra coisa, nunca podemos, tá indo bem o negócio, ok, mas o futuro não é tão previsível assim, pode fugir do seu controle e é bom que você tenha uma formação para que eventualmente você utilize isso aí profissionalmente para alguma coisa na sua vida. Mas, felizmente, assim, eu optei pela agricultura, todos nós optamos pela agricultura, meu irmão é formado em engenharia mecânica também, mas optamos por sermos agricultores e demos sequência ao negócio da família que até então a gente vinha acompanhando e tivemos a oportunidade de crescer, ampliar aqui no oeste da Bahia. Mas essa vida acadêmica, esse período que você fica lá, eu acho muito importante. Assim, uma coisa que eu posso falar eu não posso... se a pessoa, às vezes, um jovem que fala, não, eu não vou estudar, vou começar a trabalhar. Ok, mas a minha sugestão não, faça, você vai ter tempo de fazer muita coisa na sua vida. Faça um curso superior, seja administração, ou economia, ou engenharia, ou agronomia, qualquer coisa. Mas a vida acadêmica, aquele período que você fica lá, aqueles 5 anos, eu acho muito importante para a sua formação e te abre a cabeça para a possibilidade de você se tornar uma pessoa que algum assunto que lhe interessa, você não precisa necessariamente ir para uma escola ou alguma coisa. Você está preparado para ser um autodidata. Você pega aquele assunto e estuda por conta própria sua, aquilo que lhe interessa, que é da sua área. Eu acho isso aí um papel fundamental, é o que uma faculdade permite, né, abre a cabeça da pessoa para estar preparado para enfrentar esse tipo de situação e de desafio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, quando chegou lá na década de 80, depois 90, você foi um dos precursores, junto com o Zé Cláudio, que é grande amigo nosso também, para a formação de perfil de solo aqui, porque a gente sabia, primeiramente, você não sabia onde que ia chover. Primeira coisa, a gente não sabia como é que era a divisão de chuva na Bahia. E a gente sabia que a Bahia, no começo, tinha aqueles veranicos, os solos não estavam preparados. Como é que foi todo esse começo aí para investir em solo desde o começo? Porque hoje a gente vê consagrado o perfil de solo, mas naquela época, como é que foi todo esse começo, Walter? Eu acho que uma das grandes dificuldades, né, que nós tivemos foi justamente esse caminho, sabe? A falta de conhecimento, de tecnologia, nós não tínhamos nada desenvolvido aqui. Eu falei da falta a estrada nós tínhamos a BR, que é a que nós temos até hoje, mas nós não tínhamos comunicação, não tínhamos energia elétrica, no nosso caso lá, até distância da água. Então são dificuldades, não tinha moradia, tivemos que construir tudo. São dificuldades que você consegue, sabe, projetar, planejar e realizar, né? Um certo desconforto inicial, mas você consegue superar. A maior dificuldade que eu diria assim aqui para se estabelecer aqui era justamente a falta de tecnologia, falta de conhecimento, de informação para se produzir. Eu plantei soja aqui baseado naquilo que se falava, olha, você tem que fazer abertura de áreas, calcário, usar tal fórmula de adubo e plantar. Só tínhamos uma variedade naquele ano, só tinha uma variedade para plantar aqui no oeste da Bahia, que era a variedade tropical. Aí depois foram aparecendo outras variedades, outras, e hoje a gente tem dezenas ou até centenas de variedades para se plantar. Dentro de uma fazenda, você planta algumas variedades porque você tem você conhecendo o seu solo, você vai plantar a variedade adequada para cada situação de cada lote da sua fazenda. E naquele momento só tínhamos uma variedade. E a nossa produtividade no primeiro ano, Caçuia, foi de 13 sacas por hectare. 13 sacas por hectare. E foi um ano que choveu direitinho. Não faltou chuva, não teve veranico, não teve nada. Tá? E aí fomos evoluindo, com o passar dos anos chegamos a 30, 40 sacas e você sabe que hoje nós temos tecnologia. Nós esse ano, nesta safra que nós escolhemos agora de soja, foi nossa melhor produtividade do grupo até hoje, aqui nesses 41 anos, nós passamos de 80 sacas por hectare de média de produtividade. Uma área enorme. Numa área de 60 mil hectares.
com alguns lotes que passou alcançamos mais de 100 sacos por hectare. Maravilha. Então, a tecnologia está aí, o conhecimento está aí, acessível a todos, só uma questão de você adequar todo esse conhecimento e colocar dentro da sua fazenda. Então, essa dificuldade inicial de falta de conhecimento, experiência e know-how, acho que foi determinante para, assim, sabe, de você continuar ou não, né? Mas acho que todos aqui que chegaram naquela época aqui perseveraram. O caso de ter colhido 13 sacas não foi o meu caso, grande parte colheu 13, depois foi para 15, 20 e foi trabalhando e foi melhorando. Hoje, o lado bom de tudo isso aí, que após 30 ou 40 anos, como eu estou aqui, você tem uma tecnologia já disseminada para a produção de soja, de milho e de algodão, e a nossa região, que no passado, como você disse, tinha uma série de problemas. Eu ouvi naquele tempo aqui pessoas assim com até certo com conhecimento, né, dizer, olha, eu não acredito no sucesso do oeste da Bahia, porque o solo é muito pobre, muito arenoso, e à medida que vocês forem trabalhando, isso pode desertificar. Olha o que se falava, né? E o que aconteceu foi exatamente o contrário. Você sai de uma terra pobre, com zero de nutriente, que você tem que fazer calcário, correção com calcário, correção com fósforo, potássio, e com os anos do cultivo, a produtividade foi melhorando, e o que aconteceu? Nos últimos anos, nas últimas safras, o oeste da Bahia alcançou a melhor produtividade de soja, de milho e de algodão do Brasil. Eu não estou falando de uma ou de outra cultura, mas das 3 culturas simultaneamente. Isso aí, eu me orgulho de fazer parte disso, porque eu também me considero uma pessoa que, como não existia uma tecnologia formada, nós fomos desenvolvendo, juntamente com os órgãos públicos, no passado tinha a Extensão Rural do Estadual, a EBDA, a Embrapa, que nos fornecia muito conhecimento, e principalmente o setor privado, né? As empresas, companhias de desenvolvimento de semente, de genética, de químicos, foram trazendo as ferramentas, as consultorias que foram um segundo passo que houve a necessidade depois, né? Que é uma história mais recente, mas assim, eu não vejo como um produtor aqui desenvolva a sua atividade, que é uma atividade, a agricultura é uma atividade de risco, você tem que colocar um investimento pesado de capital, é uma estrutura de capital intensiva. A céu aberto? A céu aberto, e você precisa de contratar pessoas que estão à frente, que são os pontas de lança, que estão vendo os problemas que acontecem no Brasil todo e te orientar nas suas decisões de plantio, até de plantio, até de mercado. E nós temos consultoria em todo sentido. Estou falando da Caçuia, estou falando de tantas outras que existem aqui no mercado e que faz esse trabalho. E tem um outro ponto que seria a consultoria, talvez, de gestão e de mercado, que também eu considero tão importante quanto a parte de produção, o que nós chamamos de dentro da porteira. E essa parte dentro da porteira, eu acho que nós estamos bem. Nós somos referência hoje para qualquer região do Brasil. Nós somos referência e do mundo. Tudo que nós... quando se fala do Brasil, podemos falar do mundo. Quando nós falamos de tecnologia e de inovação, aqui está sendo aplicada. Por quê? Porque se você não fizer isso, quem está aqui, houve uma seleção natural, muitos que chegaram aqui não estão aqui hoje, acabaram saindo da atividade, mas quem está aqui está investindo altamente em tecnologia e inovação e aberto a tudo isso. Porque se não estiver, não consegue essa performance que nós estamos tendo. Então eu volto naquela situação, né, que eu já ouvi dizer, olha, quando você tem uma dificuldade, essa dificuldade ajuda você a crescer, a superar e melhorar, superar e melhorar. Para fazer de uma dificuldade, né, quando você supera, é uma oportunidade. Eu acho que é isso que nós fizemos aqui. Porque se não houver tecnologia, não houver investimento aqui no oeste da Bahia, você não consegue se estabelecer como agricultor e alcançar altas produtividades, como nós temos conseguido aqui. Alta produtividade e rentabilidade, né? E rentabilidade, não, as duas coisas, né? Acho que quando eu falo alta produtividade, são coisas que andam junto, alta produtividade e rentabilidade também, né? Você tem que ter o seu custo de produção, para mim o que importa é o custo de produção por unidade produzida, o custo de produção por saca de soja, por saca de milho ou por arroba de algodão. Esse é o custo que importa, porque às vezes você tem um custo de produção por hectare mais alto, mas se você produz bastante, o teu resultado é positivo.
E para mim, quando é que você fala que foi a sua virada de chave? Porque quando eu cheguei aqui na Bahia, eu cheguei em 2001, tá? Eu lembro que você plantava soja, plantava milho, feijão você plantava na época e algodão. Sim. E quando é que foi a tua virada de chave do Grupo Horita? Quando é que foi a virada de chave para se tornar esse enorme desse grupo que está hoje? Eu acho assim, que o algodão teve uma importância fundamental no nosso negócio. Você chegou em 2001, você disse? Cheguei. Nós começamos a plantar algodão em 99, nós estamos já na 26ª safra de algodão. E até então plantávamos soja, milho, já tínhamos assim uma tecnologia boa para a produção de soja, milho, estava com o negócio bem organizado, com a rentabilidade boa e estávamos crescendo. Então vamos falar, 2000, a gente plantava em torno de 8, acho que um pouco menos de 10 mil hectares. Quando nós começamos a plantar algodão em 99, aí o crescimento da área nossa foi assim, muito mais rápido, digamos assim, certo? Porque o algodão era muito rentável, dava uma rentabilidade bem maior do que a soja. Naquela época, proporção? A proporção era assim, mais ou menos 3:1, que eu acho que teria que estar continuando, tá? Porque o custo de produção do algodão é 3 vezes mais que o custo de produção de soja. Só que hoje, a soja está deixando na última linha praticamente o que está deixando o algodão. Então o algodão é uma cultura cara, mais longa, e a última linha, a rentabilidade final está igual da soja. Então por que plantar soja? Algodão, vamos plantar soja. Então esse é um mecanismo, né, que o mercado está um pouco desbalanceado e ele vai encontrar esse equilíbrio novamente. Certo. Porque se a soja está sendo mais fácil e mais rentável, por que plantar algodão? Para plantar soja. Isso vai fazer com que a área de algodão diminua, a área de soja aumenta, a de algodão diminua um pouco e o equilíbrio volte. Então, essa relação, se ela custa 3 vezes mais a cultura de algodão, ela deve voltar no equilíbrio a entregar pelo menos 2 vezes mais, 2 a 3 vezes o que entrega um hectare de soja. Por isso que eu mantenho, né, eu vejo assim, antes daqui nós conversarmos ali fora com relação à questão de mercado, eu vou manter minha área de algodão, minha área de milho e minha área de soja. Por quê? Eu acho que esse equilíbrio vai alcançando. Quando voltar novamente o preço do algodão ao nível que entrega rentabilidade, mas se voltar e você não tem a lavoura plantada, não adianta nada. Você subiu, mas você não tem o produto. Então você tem que estar no jogo e eventualmente ir aproveitando dessa parte de mercado. Vamos falar do milho. O milho, quando nós plantamos ano passado, nós fizemos fazer a conta, quase não compensava. Quase não fechava. Eu planto milho porque é necessário, assim, agronomicamente, a rotação de cultura é muito importante. Mas ela tem que me entregar um resultado econômico. Era pouco menor que soja, menor que algodão. No meio do caminho, o que aconteceu? O milho subiu e talvez esse ano ele entregue o que entregou a soja e talvez entregue até um pouco mais que o algodão. Perfeito. Tá? O que eu quero dizer? Você tem que estar aqui, como é possível plantar soja, milho e algodão, eu fico com essas 3 culturas. Se você me perguntar, você acha que é uma boa estratégia? Eu acho que é uma boa estratégia. O algodão, quando entra no sistema, e não são todos que plantam algodão aqui, no oeste da Bahia, mas o algodão, por ser uma cultura altamente exigente em fertilidade, em tecnologia, em manejo, conhecimento, você melhora todo o seu time da fazenda. Tecnicamente o nível melhor, sobe. porque você carrega todo mundo. A mesma turma, a mesma equipe que vai plantar, vai cuidar do algodão, vai cuidar também da soja e do milho na tua fazenda. Acaba melhorando a soja e o milho. Melhorando a soja e o milho, porque o algodão ele é muito mais complexo, mais difícil. E você acaba transferindo esse modelo de produção para soja e milho, você acaba melhorando o todo. Então, o produtor de algodão acaba melhorando, quando ele começa a plantar algodão, ele acaba melhorando todo o sistema de controle e de monitoramento da fazenda. Tá? E certamente ele vai melhorar também a produtividade de então soja. Tá, você falou que a sua virada de chave realmente entrou com o algodão. Sim. E o grupo cresceu muito. E como é que faz hoje, Walter? Você tem quantos funcionários hoje, entre todas as fazendas, escritório? Eu sei que você tem assessoria para tudo quanto é lado também. Quantas pessoas hoje o Grupo Horita tem hoje? Vamos falar no total, numa média de 900 a 1.000 pessoas normal. 900? Na época da colheita e agora, começando o beneficiamento do algodão, isso sobe para uns 1.200 pessoas mais ou menos. Mas vamos falar... E esses são trabalhadores temporários durante o período de beneficiamento.
O normal é em torno de 1.000 pessoas na toda a estrutura. E isso aí, para a última safra que você plantou agora, o Grupo Rorita plantou, foram quantos hectares de soja, milho e algodão? Foi, acho que mais ou menos 58 de soja. Com produtividade de quanto? Essa que eu falei que foi a recorde, acima de 80,2, se eu não me engano, a nossa produtividade. Milho nós estamos com 70% colhido, está com 202 sacas de média até agora, devemos fechar por aí, em torno de 200 sacas. E o algodão estamos apenas iniciando, a gente não tem o número. Nós plantamos 38 mil hectares de algodão e 18 mil hectares de milho. Tá? O algodão, em algum momento, para nós já representou, não em área, a área de soja sempre foi maior. Mas o algodão, por ser uma cultura de alto valor, já representou 70% do nosso faturamento. Hoje menos um pouco, hoje está em torno de 55%. A soja cresceu um pouco por causa do valor, o preço da soja está bom. E a produtividade de soja, né? Porque aumentou bastante a produtividade de soja. Né? O grande diferencial do oeste da Bahia é a produtividade de soja. Porque o custo de produção, se você for ver para 2025, 2026, vai chegar perto de 50 sacas com esses preços que estão aí. Vai chegar perto de 50 sacas por hectare. Tem que colher. Eu nunca plantei uma soja com 50 sacas de custo por hectare. Ocorre que nós estamos produzindo 75, 80 sacas por hectare. Então essa margem de produtividade é que está permitindo a gente garantir uma rentabilidade e passar esse momento, que eu acho que é um momento que os preços caíram depois de 3, 4 anos bons, não pode esquecer disso, nós tivemos 20, 21, 22... Época da pandemia. Tivemos 3 anos bons. Um ciclo de alta que foi muito além daquilo que se esperava. E nós estamos entrando agora 24 e 25 num ciclo de baixa que espero que não dure muito. O último ciclo de baixa foi de 2014 até 2016, foram 6 anos. Nós tivemos um ciclo de alta em 2012, 13... 12, 13, parte 14, chegou nos mesmos patamares desse último ciclo, depois ele caiu, ficou 14, 15, 16, 17, 18, 19. 6 anos, 20 que começou a subir. E agora, então, eu estou considerando 24, 25, vamos ver quantos anos vai ficar. Espero que não fique 6 anos. A tua expectativa é até quando? Eu acho que as coisas vai ser menos. Perfeito. Porque pelo tudo que eu acompanho em termos de movimento geopolítico muito mercado, mundial, né? Eu acho que não deve demorar ele voltar a subir. Ele vai permanecer nos patamares aí e deve subir. Só que eu vejo também que o suporte do preço da soja, falando em Bolsa de Chicago, que está em torno de $10,50 o bushel, está $1 acima do último ciclo, que era 9,5. Então eu acho que nós estamos no outro suporte, não gosto de falar um outro patamar, mas um suporte em torno de 10,5. Quando eu falo 10,5, não quer dizer que não possa vir a 10, 9,50, mas eu digo uma linha média ao longo de 3, 4 anos ou 5, que ele esteja em torno de 10,5, como também pode ir a 11, 11,5, uma linha média. Né? Então, com esses preços, com esse preço, com o nosso custo que nós temos aqui no norte da Bahia, a produtividade que nós temos, não serão aqueles anos de 40%, 50% de margem, mas dá para resguardar pelo menos 25%, 30% de margem operacional na atividade. Então, esse é o momento de o quê? Você transpor esse momento. Você me pergunta, e vai voltar a subir? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Não sabemos quando. Esses ciclos de alta e baixa faz parte. É normal, né? Faz na agricultura, parte, porque né? Tem um amigo meu, um consultor, que diz assim, o melhor remédio para preço baixo é um preço mais baixo ainda. Por quê? Porque vai desestimular a produção, vai aumentar o consumo porque o preço está baixo e vai começar a faltar. E assim como o melhor remédio para preço alto é preço mais alto ainda, ou seja, vai cair. Porque quando sobe lá, vai aumentar a produção, o mundo inteiro vai produzir soja. O consumo vai diminuir porque está caro, vão procurar outras opções, que não tem muitas, mas vão tentar diminuir. E com isso vai fazer o mercado voltar. Então essa curva, que é quase uma senoide, que fica oscilando entre altos e baixos, é onde você tem que estar inserido, você entender esse movimento e procurar se defender dele. E tem ferramentas para isso. Aí eu vou para o outro lado, não para a consultoria agronômica, que é a sua parte, que é aí você vai na financeira. Que eu acho que nós já estamos muito bem, vocês desenvolveram um trabalho muito bom, e a gente não tem nem, assim, é um crescimento de produtividade meio que, vamos dizer, orgânico agora, de crescimento de melhoria de genética, de transgenia, de proteção de cultivos, né, de orientação da consultoria, que vai havendo um crescimento gradativo de produtividade. Mas esse outro lado aí, eu acho que ainda o produtor tem muito a evoluir, né? O conhecimento desse movimento de mercado para melhorar no todo, para você
fortalecer o teu negócio, você garantir uma longevidade, você tem um ponto forte que é a produtividade e o outro ponto seria a gestão de risco e gestão comercial. Tá? Isso eu julgo que é um ponto que ainda o produtor teria que evoluir e tem espaço para evoluir. Aproveitando isso aí, quantos % você comercializa da sua safra antecipadamente? Depende muito do mercado, por isso que eu estou dizendo. Mas assim, é praxe, normalmente eu entro um ano, por exemplo, 2025, né? Até o início da safra eu entro com pelo menos 60%, 70% já comercializado. 60% a 70%. E eu vou dizer, eu tenho 2026, que é a safra que nós estamos preparando para plantar, isso. Eu já estou com 60%, 70% Quantos comercializado. 60%, 70% comercializado. Olha só. Olha o nível de gestão. Como o algodão também. Tá? Que legal. Que nível? Por que 60, 70? É o nível que eu vou seguindo. Eu acho que isso aí é um nível que garante o seu custo já. E para eu estar vendendo, eu estou dentro da minha média de produtividade, média de custo, está me remunerando o suficiente para fazer essa gestão. E essa outra parte você pode deixar para eventualmente aproveitar de movimento de alta, né? Ou se for baixa também, se cair mais, pelo menos você já tem o teu custo garantido. Acho que isso é o básico de uma gestão de risco. Além disso, dá para evoluir, então você pode, por exemplo, da parte que eu fiz, já comercializei, se tem uma tendência agora por algum motivo de seca nos Estados Unidos, ou motivo de briga comercial e o preço em Chicago começa a subir, você tem instrumento, mecanismo de você participar dessa alta. Você podia explicar um pouco disso? O mercado futuro, mercado de opções, comprar opção de compra, ou você comprar um futuro e permanecer monitorando isso aí. É um trabalho um pouco mais, digamos, que de conhecimento, e você precisa estar no negócio. Mas existe ferramenta, existe pessoas que podem te orientar em conhecimento. A decisão, claro que é sua, mas você tem todo um balizamento de tudo isso aí, assim como temos a consultoria, como eu disse, né, agronômica, nós temos a consultoria de gestão de risco, gestão comercial, que as pessoas, nesse ponto eu insisto, né? Isso aqui você minimiza o produtor que está ouvindo isso, eu acho problemas. Que é exatamente onde existe a possibilidade de crescimento, de melhoria, de melhorar o seu negócio. Eu sempre falo o seguinte, Caçuia, quando você está esperando, vamos lá falar em soja, estou esperando 75 sacas de soja por hectare de média. Aí vem um problema climático no mês de fevereiro, março, janeiro, fevereiro, um veranico, alguma coisa lá, e de severo, vamos falar 30 dias, 35 dias sem chover, e te joga de 75 para 60 sacas. Aí você perde 20%. O produtor fica, quem nos 60 é bom, né? Mas o produtor fica, não digo desesperado, mas fica, caramba, perdi 20%, ia colher 75%, faltou uma chuva, se tiver chovido vou colher 60%, né? Perdeu 20%. Ele fica, não digo nem se culpando, mas aquilo incomoda muito o produtor. Porém, no mercado ele está lá, ele viu uma soja de $13 o bucho, não vendeu, e aí está $10, perdeu 30% e acha que está tudo bem, é isso. Mas então, no final das contas é igual, porque o que você perdeu na venda, quando você transforma a tua soja em reais, a última linha vai te mostrar, perdi 20%, 25% porque eu não fiz uma estratégia de venda aproveitando o preço futuro. Então isso parece que não machuca o produtor, ele não sente tanto. Por quê? Eu não sei explicar por quê. Eu sinto, dos dois lados, tanto na produtividade como se eu errar na comercialização. Tá? Então, acho que isso é o que está faltando um pouco. Walter, deixa eu falar só uma coisa aqui, para fortalecer assim, mais o meu pensamento com relação ao modelo de produção aqui do oeste da Bahia, que eu estou falando de consultoria, da Caçuia, da Cultivo, da Foco, tem outras aí, tantos que eu me esqueço. Mas excelente, são várias, Círculo Verde. Círculo Verde, tem do... Excelino. São várias, que eu me esqueço o nome, mas são várias consultorias que estão estabelecidas há alguns anos e têm seus clientes. Eu fiz uma pesquisa meio rápida, aqui, uns 3 semanas eu fiz uma apresentação também aqui em Luiz Eduardo, e eu queria ter esse número. Na média, vou falar que os clientes, as pessoas, os produtores de soja que têm consultoria, eles fizeram uma média de 73, 74 sacas de soja nesse ano, nessa safra. E o número da Bunge
da região é de 63 a 64 sacas por hectare. 63? 63, 64. Tá? Tem um número que fala aí de 67, 8, mas eu acho que não é isso aí. Deve ter Tá. revisado. A Bung tem os números mais precisos, porque eles estão originando em todo local, eles estão mais apurados já. E eles me falaram 63, 64. Então, se eu considerar 64 e 73, 74... 9 sacos por hectare. Nós estamos falando 9, 10 sacas ou 15% a mais entre os produtores que utilizam a consultoria e os produtores e a média regional. Tá? Então, acho que isso assim contra fatos, não tem argumento. Exato. Sabe? Isso são números. Ah, mas a consultoria, claro que custa, né? Conhecimento tem custo, mas é muito pouco em relação ao benefício que vai lhe trazer, a segurança que vai lhe trazer ao longo dos anos. Você tem que pensar hoje, se aqui no passado, há 30, 40 anos atrás, que eu digo que eu tinha muito mais, talvez, mais fé, mais peculiar das pessoas mais jovens, né, de querer fazer, de querer executar mais isso aí do que responsabilidade. Se tivesse muito senso de responsabilidade, talvez você não encararia vir plantar uma soja aqui no primeiro ano, colher 13 sacos por hectare, muito abaixo de custo de produção, e ainda tentar continuar, seguir o negócio e chegar na posição, na situação que nós chegamos hoje. Né? Então, eu acho que assim, os números estão aí. E dentro disso, Walter... Isso aí não só na soja, no milho, no algodão, outras culturas também, né? Algodão, não estou falando. Quanto que nós crescemos, né? Aqui, a maioria, são 2 milhões de hectares plantados com soja e 400 mil aproximadamente de algodão. Então, a área de soja é muito maior. O número de sojicultores é muito maior do que de algodão. Mas algodão é mais ainda, porque é uma cultura muito mais complexa, muito mais praga, muito mais problema, mais sensível, mais frágil do que a soja. Porque, eu digo assim, quem entra, consegue produzir algodão, produzir soja e milho começa a ficar fácil, por isso que sobe a produtividade, porque passa a ser uma cultura muito mais simples do que do E aquilo que você falou, você prepara as pessoas dentro da fazenda e melhora tecnicamente. Exatamente. Tudo operacionalmente também, né? Eu acho que soja, não sei qual o percentual, mas algodão, não sei o número, você pode até ter esse número melhor do que eu. Sim. Mas eu acho que mais de 80% ou quase 100% dos produtores de algodão utilizam consultoria agronômica. Utilizam, hoje eu posso te falar que 95% ou utilizam consultoria ou mentoria até, porque tem alguns grandes grupos que tem mais o corpo técnico junto lá, e aí tem mentores dentro que a gente fala, que são consultorias externas que entram isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, ó. Pelo que eu vi, e está muito bem contado, o segredo do sucesso em 40 anos, vamos falar assim que vocês estão aqui, que numa geração só, nós estamos falando, partir de Paraná para Bahia e virar um negócio bilionário. Isso aí não é para qualquer um, numa geração em 40 anos, virar um negócio bilionário. Walter, você falou, primeiro, resiliência, eu acho que esse é o principal fator, senão você teria desistido lá logo no começo. Segundo, vocês pegavam lá água 35 quilômetros para chegar, para tomar banho, para comer, água para comer, pessoal. Então, depois foi aprimorando conhecimento técnico, foi aprimorando gestão, que você falou. E Walter, quando você tem 900 mil pessoas, como é que faz a gestão de tudo isso hoje, Walter? Porque hoje tá difícil gerir pessoas. E como é que o Grupo Horita consegue gerir tantas pessoas ao mesmo tempo? Para continuar no processo e sempre tendo boas produtividades e boa rentabilidade dentro da lavoura. Bom, eu também pensava assim, sabe? Quando eu plantava 4, 5 mil hectares, eu pensava, pô... o objetivo nosso foi sempre fazer algo muito bem feito e ir crescendo naturalmente. Então chegou a 4, a 5, a 8, a 10, eu imaginava. Pô, acho que você tem um negócio acima de 20 mil hectares, é quase que assim, impossível de você cuidar. Né? E aí quando eu cheguei a 15, a 20, passamos isso, falou, não é bem assim. Né? Então hoje nós plantamos 115 mil hectares aproximadamente, e nós temos dividido em unidades de produção. São 9 unidades de produção. Independentes sim. Em microclimas diferentes. Tem uma uniformidade de tratamento, mas cada unidade, eu tenho lá mais a sua unidade da Sagarana, são 11 mil hectares, Ventura 12 mil hectares. Então nós temos várias unidades, são 9 unidades
com um agrônomo, a sua equipe, os seus equipamentos, maquinários, e a gente não está dimensionado para aquela quantidade de hectares que ele vai plantar. Então nós temos unidade que varia de 8, 9 mil até 15 mil hectares cada unidade. Eu acho que o número bom seria isso aí, 8, 10, 12 mil hectares para uma unidade com um gestor, um engenheiro agrônomo. Com toda a equipe. Que pode ser, no nosso caso são todos os gestores de cada unidade são engenheiros agrônomos, que pode ser ou não também, né? Mas a gente dá essa preferência, e aí você tem a equipe de técnicos agrícolas e tem uma estrutura de pessoas e de máquinas para aquela unidade. Armazém, escritório, refeitório, alojamento, cada um independente, tá? Então você não vai ver dentro do nosso negócio trator saindo de uma unidade e indo para outra, tá? Ou plantadeira indo daqui, muito raramente. Eventualmente, se acontecer alguma unidade próxima que der algum problema de atraso, pode ser que tenha algum ajuste, mas não é para ser. O normal é cada unidade autônoma, independente, com uma uniformidade de tratamento, juntamente com o meu irmão que cuida mais dessa parte, que tem as reuniões assim, técnicas e com os consultores também, o Wilson que cuida dessa parte, o Wilson e o Ricardo que cuida dessa parte e vai conduzindo assim, quer dizer, a compra, os insumos, fertilizantes e agroquímicos a gente faz um compra inicial global para todas as áreas, dividido para cada unidade, e cada gestor tem à sua mão as ferramentas necessárias. Se necessário um repique, comprar mais ou isso, aquilo porque faltou, porque determinada praga subiu ou subiu. Isso a gente vai administrando, tá? Mas a gente procura uniformizar o tratamento para todas as áreas. Eu acho que é essa forma que a gente conduz. Então, você tem unidades com 80, 100 pessoas, tem unidade com 100, 120 pessoas trabalhando e toda uma estrutura já definida. Então, acho que essa é uma forma. Ou seja, com esse modelo, daí você tem que perguntar, dá para aumentar? Dá. Porque você cria mais 15, 20 mil hectares, uma outra unidade, uma outra estrutura, uma outra... Você cria cada módulo uma gestão aí. Exatamente. Que tem, claro, cada módulo, cada unidade tem não é uma fazenda. Às vezes tem 2, 3 fazendas, mas quando você tem uma proximidade geográfica, então você aglutina numa unidade, numa pessoa para fazer essa gestão. E Walter, como é que você enxerga? Hoje eu conheço bem as suas áreas, elas estão todas em áreas boas de chuvas, tudo. Como é que você vê esse movimento da Bahia crescendo na área do irrigado? O que você pensa em relação a isso aí? Eu acho que, assim, como eu disse, é um movimento, as partes, assim, digamos, nobres de chuva, que tem um regime de chuva bom, e vamos falar a verdade, o oeste da Bahia é onde a chuva vem chegando, passa a Serra Geral e ela vai perdendo força. Eu digo que a cada 10, 15 quilômetros que você afasta da nossa divisa e vai entrando mais para o leste, para a região central da Bahia, a cada 10, 15 quilômetros você perde em média 100 milímetros. Ok. Então você vai sair de uma divisa que tem lá 1.400, 1.500 milímetros, para daqui a pouco estar 900 a 1.000 milímetros. Que se for bem distribuído, ok, exatamente, mas não é. Então aí acaba faltando. Então nessas regiões onde você tem um regime pluviométrico com uma menor quantidade por ano, eu acho que a irrigação seria uma forma de você garantir essa falta de chuva, e já que você tem um investimento em irrigação, tem a possibilidade de fazer 2 culturas. Eu acho bom, acho um investimento que está crescendo, que eu vejo movimento. E outra, nós tínhamos um problema sério, eu já tive irrigação também com água de rio, teve depois alguns problemas de outorga de água de rio, os rios que já estavam limitados para uso, que não tinha mais outorga, e aí um fato novo aconteceu na última década, que foi irrigação utilizando poços profundos de alta vazão. Perfeito. Eu, sinceramente, assim, quando me falaram isso há 10 anos atrás, eu falei, não, mas isso não vai dar certo. Isso é muito caro, isso não vai... Eu acho que do rio já não está fácil você pegar e irrigar. Imagina você perfurar um poço profundo com 300, 400 metros para conseguir tirar 400, 500 metros cúbicos por hora. Mas isso aí, quando a tecnologia aumenta, né, se dissemina, o custo disso acaba baixando também. E foi o que aconteceu com os poços profundos.
Hoje um poço profundo é muito mais barato do que foi há 10 anos para você Perfeito. fazer. A tecnologia melhorou, tem empresas especializadas em fazer isso aí, que com 10 dias ele te faz um poço. Esse poço que eu tive lá, Lá no começo, 40 anos. foram 90 dias, 120 dias, o cara ficou lá batendo, dia e noite batendo, até chegar com aquele equipamento tipo batistaca, que vai batendo, Sim. batendo até você perfurar, para chegar nisso aí. Hoje você pega esses equipamentos com broca rotativa, em uma semana o cara te entrega um poço com 400 metros cúbicos impressionante como melhorou, de né? água por hora. Daí você faz o reservatório. Com custo mais barato. Com custo mais barato. Porque eu tenho menos tempo, né? Você otimiza, faz o reservatório e utiliza para irrigação. Eu vejo isso como uma nova fase, né, de crescimento da agricultura. Porque a área onde você tem uma chuva natural, digamos, que permita você fazer agricultura de sequeiro, já está ocupado. Então essa outra parte agora que tem menos um índice pluviométrico menor, teria que ser ocupado com a utilização da irrigação. Então, um segundo momento de crescimento. São Desidério, ano passado, já passou a ser o maior município com área irrigada no Brasil. No Brasil, já é. Então, vai ser mais ainda, porque tem projetos que estão sendo executados. Existe um problema de energia elétrica aí, que parece-me que tem uma gestão aí da IBA, junto ao governo estadual. Junto à concessionária, para fortalecer a oferta de quantidade, né, de energia elétrica para o oeste. Isso está sendo um limitante para os projetos de irrigação. E a hora que isso tiver resolvido, eu acredito que tem espaço para crescer mais ainda, porque o estudo que foi feito também pela IBA com relação à água do subsolo, o aquífero Urucuia, permite que você aumente ainda mais. Nós temos condição de crescer a nossa área irrigada hoje. E só para você ter uma ideia, Walter, nós estamos testando já em algumas áreas irrigadas bateria da Tesla, para ver exatamente onde que nós conseguimos captar de energia solar. Nós estamos captando para ver se nós conseguimos armazenar para poder irrigar à noite. Então está evoluindo bastante. E Walter, falando nisso aí, eu queria ver de você assim, eu vejo que o Grupo Oryta sempre foi um grupo muito visionário, né? Vanguarda de tecnologia, como alguns produtores aqui também na região, e a gente fala que a Bahia aceita muita tecnologia. O que você vê de futuro nessa... eu estou lendo ali, Cultivo Futuro, vou falar um pouco de futuro. O que você vê de futuro para automação de maquinários, para gestão, a própria inteligência artificial? Como é que você enxerga que nós vamos estar, talvez daqui 5 ou 10 anos, como é que você enxerga isso aí? Sempre uma nova tecnologia, quando está muito além daquilo que você está utilizando na prática, você acaba olhando, o bom é que existe, né, que você pode acessar lá no futuro ou no momento que for adequado. Eu acho que isso é um processo natural de mercado, porque tudo envolve custo, e quando você envolve custo, normalmente uma tecnologia, quando é lançada, ela é cara, como eu disse, à medida que ela vai disseminando, mais gente vai utilizando, ela tem condições de baixar esse custo e passa a ser uma coisa que você nem acredita e passa a ser uma realidade, né? O bom é que a pesquisa é o papel dela, tem que estar na frente, tem que estar alguns anos na nossa frente para trazer as soluções que talvez a gente nem utilize nesse momento, mas que passe a ser uma necessidade no futuro. Então, você tem que estar aberto. Eu acho que o produtor tem que estar aberto à tecnologia, à inovação, não se deslumbrar muito com muita coisa, que existe muita coisa que acaba deslumbrando. Então, tem que ter um filtro bom nisso aí. Ele tem que ter uma essência, tem que ter um conhecimento realmente do negócio, da agricultura, e para ver aquilo que realmente agrega e aquilo que não. Porque também o mercado é assim, você tem muita coisa que desenvolve-se, a pessoa quer lhe vender porque é o business dele, é o negócio dele, e tem que ver se aquilo lá vai te agregar realmente ou não. Então, né? Mas o bom é, como eu disse, existe tecnologia que está sendo desenvolvida e que eu acho que nós vamos acabar utilizando no futuro. Com relação a toda essa parte de automação, isso assim, inteligência artificial é o que nós estamos apenas entrando, começando, tá? Fala-se muito e muita gente entende profundamente sobre isso, mas até porque acho que nós estamos entrando. Agora vai ser muito rápido a utilização disso aí em máquinas, equipamentos, sabe? O que ele chama de a internet das coisas, né? Deve agregar, deve começar, mas eu acho que não passa um pouco mais assim,
não sei se lento, mas na medida da necessidade que ele vai entrando. Porque você não pode eliminar, no caso da agricultura, você não pode eliminar o conhecimento, a experiência e o sentimento, a sensibilidade da pessoa, do ser humano. Tá? Eu acho que isso é muito legal que você está falando, que colabora muito com o nosso primeiro episódio que nós temos aqui, foi eu com meus filhos aqui, Walter, e uma das coisas que a Josi perguntou até, eu falo sempre que é o casamento ideal. O que foi? Utilizar a experiência nossa, que nós estamos já há mais tempo, com a juventude que está vindo aí, e eles têm essa área de inovação. Mas isso você fala muito bem, é passo a passo, não pode pular etapas, não é isso? Está faltando, eu acho, está faltando mais trabalho, conexão de especialistas da área de produção, nós, vocês, e os especialistas da área de tecnologia, de informação, de inteligência artificial. Existe uma distância. Eles têm que se aproximar mais, porque eles têm coisas boas e nós temos necessidades, só que não está integrado. Eu li um artigo recentemente, pode estar exagerado, mas eu li que nos últimos anos foram lançados perto de 2.000 startups para o agro. 2.000? Que absurdo. Eu digo, se eu tivesse 10 ou 15 que me agregasse, que funcionasse, ótimo, mas para que 2.000? Ou seja, então o mercado está muito afoito, achando que isso vai resolver todos os problemas. É a solução de todos os problemas e começou a lançar tantos, a startup de um lado e de outro. E quem está utilizando? Quanto disso está sendo utilizado? Exatamente. Ele acha que ele está criando uma solução, mas ele não me perguntou qual é o meu problema para desenvolver aquilo. E eu tenho problema, nós temos problemas dentro da fazenda. E talvez eles tenham lá a possibilidade de me ajudar. O que está faltando nós sentar e falar, o problema é esse. Ou eles virem até aqui, eu acho que esse é o grande problema. Eles virem, saírem da academia, ou sair de onde eles estão, do conhecimento que eles têm, passar um mês, 2, meio ano, uma safra inteira dentro da fazenda, entendendo a dificuldade, o que é desde o preparo de solo, desde, sabe, tudo, analisando o clima, analisando a temperatura, isso, aquilo, o plantio, o desenvolvimento das lavouras, né? A condição que você tem que fazer, os tratos culturais, tudo isso daí, e trazer solução baseado nisso. Mas ele não tem, ele não sabe, ele acha que, sabe, ele pensa que o produtor tem alguma dificuldade, cria algo e entrega, quer mas vender não aquilo, perguntou das dores do produtor. Exatamente, e aquilo que realmente, não, mas isso eu não preciso. Às vezes o cara quer me vender algo que eu não preciso, não, isso não precisa, isso não faz diferença. É bonito, tá ok, mostra na tela de computador, tudo bonitinho, coloridinho lá, mas sim, mas vai me agregar em quê? Você não precisa monitorar, não, mas quando não existe isso, você não monitorar, você tem que ter o teu pessoal para fazer lá e tomar decisões. Por isso precisa de pessoas. Antes só de você perguntar, José, só queria, isso que o Walter está falando aqui é importante. Nós temos um produtor, que é muito amigo seu também, o Cláudio Solim, sabe que ele me falou uma vez? Ele falou assim, ó, a empresa lançou uma determinada plantadeira na época e, rapaz, eles testaram e não ia plantadeira, Aí chamou a agência local aqui, revenda local, foi lá, trouxeram até o presidente da empresa, tal lá. E aí o presidente falou assim, mas, Clóvis, isso aqui é que os nossos engenheiros acham que está certo. Então, Clóvis, sabe o que o Clóvis falou? Então tá bom, você vai vender as plantadeiras para os seus engenheiros, porque nós, produtores, não vamos comprar. Exatamente isso que você falou. Tem que ver as empresas, as startups, tem que ver o que é aquilo que é aplicabilidade. Qual que é a dor do produtor? Josi, complemento, fazendo um favor. Sim, na verdade não é bem uma pergunta, né? Eu ia aproveitar essa sua fala para justamente, você me fez antes de começar o episódio a pergunta sobre o que era o movimento Cultive Futuro, né? E acho que é muito isso, nós somos um ecossistema de comunicação e educação para acelerar a implementação de inovação do agro, né? De tudo isso que o conhecimento, as empresas vêm fazendo, e que precisa ter a voz do produtor e, de fato, de quem está lá no campo fazendo acontecer. Então, a gente é um ecossistema que quer fazer pontes, né? Unir os agentes do agro, os produtores, as empresas, as instituições de pesquisa e ensino, para poder acelerar, então, esse processo, né, que a gente precisa para o futuro aí do agronegócio. Então, eu ia perguntar para você qual que era a sua visão em relação a essa necessidade dessa conexão,
mas acho que pela sua fala você Total. Né, complementou Total, muito eu acho aqui. que é total. Eu penso que existe assim, o negócio está muito bem, o negócio agrícola, a gente tem conhecimento na parte de mais agronômica, existe muito conhecimento nessa área de tecnologia de informação e inteligência artificial, existe muito conhecimento na área de gestão. Acho que está faltando um pouco essa conexão. Talvez esse trabalho de vocês com o Cultivo Futuro seria integrar mais isso aí. Haja vista que a região alcançou o primeiro passo, sabe? Que é produzir bem. Isso é importante. Não adianta você querer ter toda uma gestão, se você não conseguiu a primeira coisa, que é produzir bem. Hoje nós já alcançamos esse nível, esse patamar de alta produtividade, produzir bem. Agora você tem que melhorar isso aí com o quê? Trazendo ferramentas que consiga baixar o nosso custo de produção por unidade produzida, né? E consiga ter uma eficiência melhor na gestão de risco, de comercial, e melhorar a sua performance, melhorar o teu resultado econômico, que vai retroalimentar a parte de pesquisa e de inovação. Né? Então você tem recursos para poder melhorar teu parque de máquinas, melhorar as máquinas que está trazendo tecnologia e tem preço embutido nisso aí, mas que vai melhorar todo o sistema. Então, para mim, essa conexão, Caçuia, é importante, sabe? Começar a trazer, botar na mesma sala, na mesma mesa, pessoas de várias áreas para conseguir essa melhoria como um todo. Tá? Eu acho que a consolidação, para você pensar numa empresa agrícola longeva, e é isso que a gente quer, mesmo uma empresa familiar ou uma companhia agrícola, se você quer dar sustentabilidade, longevidade, né? Sustentabilidade, a pessoa liga muito só à questão ambiental, mas não é. A sustentabilidade está, para mim, sempre sobre 3 pilares, que é o econômico, o ambiental e o social. Tá? Mas primeiro você tem que alcançar esse aqui, que é o econômico, senão você não consegue investir no ambiental e no social. E se você não investir nisso aqui, no longo prazo, isso aqui vai ser, no médio e longo prazo, vai ser contra e vai deteriorar, vai prejudicar o pilar econômico, que vai acabar ruindo. Então você precisa desses 3 pilares e nesse caso nós estamos falando agora, seriam esses pilares agronômico, né, de informação, conhecimento e de gestão. É isso que você fala. Nós estávamos conversando um pouquinho antes da nossa entrevista aqui com você, no nosso podcast. Você estava falando da necessidade de ter cursos de curta duração para que a gente possa passar um pouco do conhecimento nosso de outras áreas, aí nós falamos até de inteligência artificial, da parte agronômica, tudo, para que o produtor, o gerente de fazenda, o agrônomo, o técnico, sejam muito mais especializados. O algodão permitiu-nos fazer isso, nós passamos isso para outras culturas e nós queremos realmente, nesse movimento Cultivo Futuro, fazer isso aí. Walter, você falou em sustentabilidade, eu queria que você falasse um pouco, que é muito importante, que o pessoal que vai nos ouvir não são só agricultores, não são só filhos de agricultores, né? Ligado. Tem outras áreas que vão estar ligadas. Eu queria que você falasse um pouco de sustentabilidade, como é que o grupo faz, porque hoje a gente explica muito que o Brasil é muito sustentável. Nós não temos determinadas áreas, que aqui na Bahia é 20%, outros lugares 35%, outros lugares 80% de preservação, APP. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão de sustentabilidade, como é que o grupo tem feito ao longo de todos esses anos. E só para complementar, Caçuia, a gente também está chegando mais de 1 hora aqui de podcast. Depois dessa resposta, passou super rápido. Eu vou abrir aqui também para o pessoal poder participar um pouco com a gente. O que a gente tem feito, Caçuia, é assim, nós somos muito, assim, digamos, legalistas, né? Existe o Código Florestal, certo, aquilo que determina o que é APP, o que é reserva legal e o que é necessário fazer. Isso nós estamos cumprindo totalmente. Além disso aí, a gente tem o que a gente aprendeu, que na prática a gente considera que agrega, é que as boas práticas agronômicas são sustentáveis, melhora a condição ambiental e que traz resultado em produtividade. Perfeito. Então, para mim, uma empresa agrícola, quando você fala em sustentabilidade, não adianta, você tem que pensar no todo. E o que eu tenho percebido é que, como eu disse, as boas práticas, você fazer rotação de cultura, você fazer contenção de água para que a água não leve o teu solo adubado embora, não tenha erosão
pluvial ou erosão eólica, que tem uma época que venta muito aqui. Então você sempre deixar uma cobertura vegetal, utilização de plantio direto, variedades, cobertura pós-colheita, por exemplo. Perfeito. Tudo isso aí eu acho que vai no sentido, caminha no sentido de sustentabilidade, de melhoria no sistema, que vai te entregar melhor produtividade. E como eu disse para você, quando você tem isso, você tem condições de investir cada vez mais em novos sistemas, né? Tanto do lado ambiental e social também. Quando eu digo social, são as comunidades no entorno, né? Que são no Nordeste, principalmente onde nós vivemos, existe muita carência e que você pode dar uma contribuição. Isso não é nem contribuição apenas financeira. É uma contribuição de conhecimento, de mudança de hábitos, melhoria com pouca coisa, talvez na parte higiênica, mas é conhecimento. Você transferir conhecimento às pessoas para que eles possam viver melhor através de transferência de conhecimento mesmo. Perfeito. Eu acho que é isso realmente que mostra que o agricultor hoje brasileiro está investindo muito nisso e isso está ajudando as próprias comunidades. Pode passar a pergunta? Isso Vamos aí. lá. Só assim, então, essa questão, fala-se muito hoje de agricultura regenerativa, né? Ok, é um conceito de agricultura mas se você pegar isso aí, pegar um bom produtor aqui no oeste da Bahia, você pega aqueles itens, o que é agricultura regenerativa? Eu acho que 70%, talvez mais, o cara já faz. Só tem algumas coisas que ainda assim, que se prega, mas que ainda na prática não está entregando. Então, vamos melhorar a questão de biológico, vamos ver o que o biológico vai agregar juntamente com os químicos para você dar uma melhor, para você blindar melhor a tua lavoura, sabe? Mas nós precisamos chegar nisso aí. O pessoal dessa área tem que investir mais em pesquisa, tem que me entregar produtos eficientes, comprovadamente eficientes, para que a gente utilize isso aí. O produtor é ávido por tecnologia, ele tem condições de adquirir tudo que é bom, tudo que agrega, tudo que blinda o sistema produtivo dele. Isso é fato, é notório. Então, o que precisa se fazer é que não adianta querer você forçar uma venda de algum produto só com comercial, com marketing, dizendo isso aqui, mas eu quero ver no campo. Resolve. Então, ok. Né? Se não resolve, não adianta insistir. Eu acho que é por aí. Perfeito. Maravilha. Vamos deixar lá. Então uns 10, 15 minutinhos para a gente também, por conta da programação. Fica à vontade. Bom dia, Ayrton Jesus, produtor rural. Parabéns, Walter. Walter, eu queria que pudesse nos dar uma gestão de um módulo rural que trabalha de 10, 11, 12 mil hectares. Como é que você enxerga o que você coloca para aqui em outros patamares? Vamos lá, 10 mil, 5 mil, 3 mil. Porque ao longo do tempo, 20 anos, as famílias vão talvez subindo e vão fazendo módulos menores. Como sobreviver com 1000? Legal. Com 3, com 5, com 10, e quem tem 10 daqui a pouco são 15, 20. Certo. Eu acho que eu sempre, assim, é um assunto até que assim, me relembra, porque me perguntavam, né, como um módulo menor consegue sobreviver. Eu acho que, bom, aqui o módulo médio talvez hoje não é nem 1000, 2000 hectares, né, produtor. Mas quando você vai para o Centro-Sul, isso diminui bastante. Tem produtor com 10, com 20, com 30 hectares, 50, o cara com 500 hectares já é um produtor médio para grande. Né? Como que eles estão sobrevivendo, né? São situações diferentes, mas o que eu quero dizer é que é possível sim, tá? E você criar um modelo de gestão que você faça a adequação dessa forma. O que eu dizia sempre é que, diferente de um outro segmento, uma pessoa plantar 1000 hectares aqui do lado de um cara que planta 10 ou 20, não é nenhum problema. Esse cara de 10 ou 20, esse produtor de 10 ou 20 não vai engolir o de 1000 ou de 500, a não ser que você queira vender. Mas ele não tem... É diferente, por exemplo, de um supermercado pequeno aqui e abre um supermercado grande do lado dele, ele vai acabar engolindo por uma questão de escala mesmo, isso acontece no comércio.
Mas na agricultura não, você pode ter 1.000 hectares ou 500 e ser produtivo, eficiente em cima de 10 e 500, ele vai ter uma rentabilidade menor no todo, né? Mas por hectare igual ou até melhor do que o teu vizinho grande, e você vai continuar a permanecer na tua atividade. Quando você vai para uma escala menor, talvez tenha uma questão, que seria a escala para você comprar e vender. Como que você pode resolver isso aí? Muito simples. Ou grupo de compras, pool de compras, que está acontecendo, que eu já ouvi falar no Goiás, que são áreas um pouco menores, Mato Grosso, alguma região, aqui talvez também 1 ou 2 grupos, ou melhor que isso, a cooperativa. Você junta um grupo com 20 pessoas, que é o número mínimo, né, para uma cooperativa, você faz uma cooperativa, cria uma estrutura, aí eu vou mais longe, aí cria toda essa estrutura de gestão comercial, porque aí você junta em 20 ou 30, você tem como bancar um profissional bom para cuidar de tudo isso, e você passa a fazer da cooperativa uma extensão do seu negócio, onde você vai conseguir dentro da cooperativa as informações necessárias para você comprar o seu adubo, o momento certo de comprar o adubo em conjunto, o momento certo de comprar semente de soja, de milho, de algodão, e o momento para comprar os agroquímicos num volume, numa escala que lhe dê o desconto de talvez um grande produtor que consiga comprar um pouco melhor pelo tamanho dele. Mas quando você junta isso aí, tem uma gestão de uma cooperativa, você vai fazer tudo isso igual e dividir proporcionalmente para cada cotista, para cada associado. Então eu não vejo o problema nessa questão de quando você vai, eu estou entendendo, uma empresa familiar que tem 10 mil, ou 5, daqui a pouco divide com 3 ou 4 filhos, fica 2 mil cada um e a coisa vai... Não vejo problema nisso aí, de seguir dessa maneira. Ou você segue junto, cria uma empresa familiar com cotas e segue dessa forma, ou se dividir, cada um faz um pool de compras ou entra numa cooperativa. Eu acho que não... É mais questão de entendimento. Você tem que baixar aí... como você disse? Jesus. Ailton. Baixar um pouquinho o nível, talvez, nesse caso de vaidade, talvez, de cada um, né? Pelo tamanho, haver um entendimento e trabalhar em conjunto com 10, ou 15, ou 20, ou 50, e ter uma gestão, uma pessoa, um executivo para cuidar de tudo isso, para aglutinar todos os interesses e executar tudo isso aí com decisões compartilhadas. Não vejo problema. Mais alguém, pessoal? Parabéns, Walter, pela sua história aí de empreendedorismo aqui na Bahia. A minha pergunta vem com relação a um dos desafios da agricultura do futuro. Muitos falam da qualidade de mão de obra. E quando a gente olha para dentro do Grupo Ourita, quando a gente vai nas fazendas, a gente vê um perfil de pessoas, né, dos diretores, dos coordenadores, até mesmo estagiários, são perfis de pessoas com qualidade técnica, né, senso de dono, e que muitos saem e acabam prestando consultoria para outros produtores. Né? Qual que é o segredo do grupo nesse fator, assim, dessa atividade de contratação de perfil de pessoas? Eu acho que é muito daquilo que eu disse, nessa divisão de responsabilidade, né? A gente quer que cada colaborador nosso tenha a sua competência, a sua responsabilidade, e isso é dado a ele, com a cobrança, com a supervisão geral, mas que cada um, dentro do papel dele, se é um operador de máquina, ou se é um chefe de campo, é um técnico agrícola, um chefe de campo, ou um gestor principal, ele tem o seu comprometimento e tem que ser dentro de um modelo que é mais ou menos traçado, sabe? Eu até digo assim, tem pessoas que entram para trabalhar na fazenda quando percebem aquele sistema, a forma de trabalho. Se ele não se adaptar, o próprio sistema vai alijar ele. Olha, o cara vai ter, aqui não é para mim, não dá certo. Exato. Né? E porque todos estão imbuídos com aquela filosofia, com aquela forma de trabalho. O que tem que ser feito hoje, tem que ser feito hoje. Esse hoje pode ser sábado, pode ser domingo ou pode ser feriado. E a agricultura você tem que ter essa disposição. Tá? O que você viu numa sexta-feira à tarde não pode ser, que você viu o problema, não pode esperar segunda de manhã para resolver. Você tem que resolver naquele dia ou no outro dia, que é sábado, de manhã, independente de qualquer dia que seja. Você tem que dar combate, você tem que fazer frente àquele problema, principalmente quando se trata de pragas, né, e de doenças. E nós temos pragas aqui que em 2 dias pode comprometer o resultado do seu negócio. Então, tem que ser assertivo, tem que ser no horário, tem que ser tempestivo, tem que ter disciplina para fazer isso aí. Se não for, tem outras atividades.
tem outras atividades, né? Uma vez, voltando a falar a questão da startup, uma pessoa veio querer me vender, tipo, olha, assim, o que o cara queria me trazer o conforto, ó, você é um agricultor, em dezembro, você pode estar lá no hemisfério norte, lá em Aspen, esquiando e controlando do teu celular, controlando teus tratores, suas plantadeiras aqui na fazenda. Eu falei, bicho, Não dá. não é isso aí, não é isso aí que o agricultor quer. Tá? Gasta a sua energia com outras coisas. Você pode até desenvolver isso aí, conseguir convencer 1, 2, 3, 5% do agricultor que vai ver aquilo, que está procurando aquilo. Mas isso aí não é o agricultor que vai continuar na atividade. Ele está lá achando que a agricultura é um bom negócio, mas se ele está procurando isso, ele não vai seguir. Ele vai parar e não vai dar continuidade, não vai conseguir se estabelecer como agricultor, fazendo uma empresa rentável dessa maneira. Ele tem que estar no negócio. Aqui o plantio acontece em outubro, novembro e dezembro, e depois janeiro, fevereiro, março, é a época do desenvolvimento vegetativo. Nesse período você tem que estar presente e próximo do negócio. Nossos agrônomos tiram férias quando? Julho, agosto, setembro. Por quê? Julho, estamos colhendo algodão? Então, mas a colheita é o resultado daquilo que você fez. Isso. Aí sim você pode, o chefe de campo, o pessoal teu, mais operacional, resolver. Os agrônomos, que são decisões estratégicas, nesse momento de colheita não tem o que fazer mais. Então eles tiram férias nesse período. Julho, Natal e Ano Novo temos que estar lá no meio da roça. Natal e Ano Novo está lá. Tem que estar. Pode, volta, contar com a família no ano de Natal, mas se necessário for, tiver alguma Emergência, ele tem que estar disponível para estar lá. Eu me lembro que há algum tempo atrás, a Dailton, que é de companhia agrícola, né? Eu achava o fim da picada. Tinha um tempo, assim, uns 10, 15 anos atrás, que as empresas que faziam venda de agroquímico, em dezembro dava férias coletiva. Como? Cheguei a falar com o diretor de companhia, com o presidente, falei, como vocês dão férias? Não, mas é porque eu mereço. Não! Você vende o produto lá, o produtor está ali tenso. E é a hora que nós estamos precisando. Está precisando, você precisa de um novo produto, de um repique, de alguma coisa, e você não está em férias coletivas, não tem faturamento. Como você pode depois vir dizer para mim que vocês estão juntos, né, é uma parceria? Negativo. Não pode, você pode até dar férias para, sei lá, até um terço, 20%. Mas você tem que ter uma equipe ali para dar suporte ao seu parceiro que você diz que diz que está comprando seu produto e está num momento de muita tensão de tudo que é a parte mais importante, que é na época de plantio, você não pode não estar junto com ele. Exatamente. Verdade. Vai. Mais uma para fechar. Walter, parabéns novamente, né? A Dailton aqui, parabéns pela história. Eu creio que uma parte do grupo que já vivenciou 50% da sua história, né, nos últimos 20 anos, que chegou aqui em 2004, tá? Parabéns, foi oportuno quando você fala de companhia, como as companhias, né, multinacional pode contribuir na sua visão como produtor rural, seja trazendo soluções de proteção de cultivos, biológicos e genética nas sementes. De que maneira você enxerga o futuro, como que a gente pode contribuir para o sucesso tanto do Grupo Rorita quanto dos produtores do oeste da Bahia? Eu acho que isso é um processo, né, que vem acontecendo. Eu sempre digo, né, que a região se consolidou muito pela disciplina, pela vontade de crescer, estabelecer um grande negócio dos produtores, né, da resiliência do produtor, mas juntamente com isso teve a participação das consultorias, da academia, muitos professores que vêm até aqui para transferir conhecimento e das máquinas que estão desenvolvendo máquinas e equipamentos agrícolas. Quando eu cheguei aqui, minha plantadeira tinha 8 linhas. Era Egan, não? Depois foi Egan, depois foi Egan, né? Que depois foi Egan, depois Imasa e outras, né? E hoje você tem plantadeiras aqui com 60 linhas. Exato. Tá? Então, isso aí também, tratores que eram de 80 a 100 HP, hoje nós somos plantando tratores de 350, 400, 450 HP, cavalos de potência. Então, houve uma evolução e tudo isso aí para o bem, para a melhoria do nosso negócio. E também a parte de desenvolvimento genético, de transgenia, né? Genética para as indústrias de semente, a transgenia mais ligado às multinacionais que faz os traits de transgenia e também de produtos de moléculas novas, né? Moléculas antigas, moléculas novas para fazer
a proteção de cultivo, seja herbicida, fungicida ou inseticida. E a cada ano nós já passamos aqui por, vamos ver se eu me lembro aqui, lá atrás, cancro da haste da soja, não teve um fungicida que cuidasse daquilo, mas logo a indústria de semente respondeu dando variedades resistentes ao cancro da haste. Nós tivemos a ferrugem asiática da soja, a genética não conseguiu entregar uma planta que tenha resistência à ferrugem asiática. Por outro lado, nós temos fungicidas altamente eficientes que você blinda contra a ferrugem asiática da soja. Mais recentemente veio um problema da helicoverpa, que a transgenia, né, que os BTs não conseguiu resolver. Nós tivemos solução com químico, através de uma molécula, de um produto que nem era registrado no Brasil, foi feito em regime de emergência. E conseguiu resolver. Também são todos problemas que você vai virando. E você vai. Acabou-se a helicoverpa, acabou a ferrugem da soja, acabou. Não, todas elas estão aí. Só que você foi criando tecnologias que você. Não é nem convivência, você eliminou esse problema. E assim vai aparecer outro, não tem dúvida disso, que, né, vai acontecendo outros e outros problemas. E nós precisamos das companhias de agroquímico, que eu sei que lá, eu já visitei alguma delas nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, que estão alguns anos na frente desenvolvendo moléculas para algum problema que a gente nem está imaginando agora, mas que possamos ter no futuro. Então tudo isso aí, cada um no seu negócio, ninguém faz nada por benevolência, né? Exato. Nem nós, produtores, né? Negócio de, não, o produtor é para... Não é só para produzir alimento, é uma consequência do teu negócio, né? E no fim todos procuram isso aí, ser produtor, a consultoria, a indústria de máquina, a indústria de fertilizante, de genética e de químicos também. Então eu vejo todo um conjunto e acho extremamente assim, necessário. A gente tem que viver não em lados opostos, mas em lados assim, do mesmo lado, procurando soluções para dar continuidade, dar longevidade e seguir a nossa atividade, que é importante, sim. Maravilha. Antes do encerramento, Josi, se passar a palavra para o Walter, eu queria agradecer demais, Walter, você ter aceito o nosso convite. Para mim é sempre uma satisfação, uma honra enorme estar do seu lado. Nós já tivemos a oportunidade de estar em outros eventos, viagem junto para a África, sim, lembra bem dessa viagem nossa lá? E assim, admiração pelo trabalho que vocês fizeram para a região. Vocês e outros produtores são exemplo de resiliência, exemplo de competência, exemplo de gestão, isso aí não só agronômico como gestão financeira que nós falamos, gestão de pessoas, isso é muito importante. Isso aí a região só teve a ganhar com tudo isso. E hoje, Walter, eu cito alguns exemplos, recentemente estive fora do país aí, e o Grupo Horita está lá fora, você sabe bem disso aí. Quando se fala no algodão brasileiro, nós da Bahia estamos muito bem. E o Grupo Horita, como outros aqui, são muito bem vistos lá fora. Isso passa essa imagem de um produtor, competência de produtor. Então, parabéns pela sua história, parabéns pela história da sua família, né? Obrigado. Você não chegou aqui sozinho, você com seus irmãos, junto com seus pais e as suas irmãs, isso aí faz com que essa história venha crescendo. Parabéns pelo legado que você está deixando aí, viu, Walter? Muito obrigado. Eu agradeço aqui a oportunidade, o convite que você me fez algumas semanas atrás. Falei, vamos lá, sim, vamos fazer esse bate-papo e espero que tenha atendido a sua expectativa, né? Eu acho que foi uma conversa boa, bem tranquila, né? E eu fico sempre à disposição aí naquilo que eu puder contribuir. Já sou sexagenário, já passei dos 60 e esses dias eu vi um vídeo até de uma pessoa bastante influente que dizia assim, né? Que dos 50 aos 60 você já praticamente tem que já fez a tua profissionalmente já fez a tua vida. Dos 50 a 60 é uma época que você tem que transferir conhecimento para as pessoas mais jovens para que eles ocupem esse espaço e dê continuidade. Legal. E depois de 60, até não gostei muito, falar, depois de 60 você já vai cuidar dos seus netos. Acho que não é hora. Não, mas você está muito bem ainda, você é sexagenário excelente. Não é hora ainda, mas o que eu quero dizer é que já assim, estou à disposição aí para mais conversa, quando for, é só convidar dentro da possibilidade, vou estar aí presente e tentar procurar passar aquilo, a experiência que eu
eu tive ao longo desse ano, desses 41 anos que eu estou aqui, e é bastante tempo, e nós passamos sim por dificuldades, superamos, então eu acho que a gente tem algo, não só eu, como muita gente que chegou aqui nessa época, alguns antes do que eu cheguei, né? Quando eu cheguei já tinha alguns produtores que estavam aqui, eu cheguei em 84, teve uns que chegaram aqui no início de 80, né? Então 4, 5 anos antes, todas as pessoas têm uma carga assim, de experiência, uma história de vida bonita que pode ser contada, que pode ser aproveitada por essa nova geração, por essa segunda geração que está entrando agora na produção agrícola aqui do oeste da Bahia. Maravilha. Muito obrigada, Walter, pela sua participação. Foi incrível a conversa aqui. Tenho certeza que todo mundo aproveitou muito. Também é um prazer estar aqui ao seu lado, né? Eu também, como engenheira agrônoma, desde 2009 na Bahia, sempre ouvindo falar do Grupo Horita como referência. Então, um grande prazer mesmo. E você e todo mundo que está aqui, você que está assistindo e ouvindo aí, pode esperar do movimento Cultive Futuro essa conexão, né, esse lugar, esse espaço para que a gente possa sempre debater ideias, trazer soluções, enfrentar os desafios juntos da agricultura. Então você pode esperar aí podcast, pode esperar eventos, viagens técnicas, a nossa plataforma de ensino, né, que é a Cultive Academy, com diversos especialistas do agro, especialistas consolidados. É tudo isso, livro, a revista Cultive Insight, tudo isso e muito mais que a gente está preparando aí para o futuro do movimento. Então siga a gente nas redes sociais, @CultiveFuturo, nas principais redes sociais. Esse episódio aqui você confere no YouTube e nas principais também, nas principais plataformas de podcast, né? Spotify, Google, Apple. Deixa aí seu comentário se ficou alguma coisa, alguma dúvida que você gostaria de debater um pouco mais. E nos encontramos aí nos próximos episódios dessa primeira temporada do CultiveCast, que estreia aqui na Bahia Farm Show, que também é uma das maiores feiras aí do Norte e Nordeste, né, do nosso país. Muito obrigada pela sua audiência, ao pessoal que está aqui, e até o próximo episódio.